Olá, turma, boa tarde, como vai? Olha só, sei que eu demorei um pouquinho, mas finalmente estamos aqui. Eu vou postar hoje algumas orientações para vocês sobre como buscar artigos em bases de dados. Eu sei que vocês estão agora no processo de construção do projeto e quanto melhor a qualidade do material que vocês tiverem, melhor vai ser o trabalho de vocês, tá bom? Então, assim, a primeira ferramenta de busca que eu vou mostrar aqui é o Google Acadêmico. Na verdade, você tem duas opções de Google. Às vezes a gente pesquisa diretamente no Google Web. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui laser no Google Web, ele vai me dar locais que fazem aplicação de laser. Ele vai me dar diferentes tipos de laser. Ele vai me dizer aqui o que é laser, imagem de laser, venda de lasers. E não é isso que a gente quer. A gente quer refinar a nossa pesquisa para ser uma pesquisa científica. O que é que a gente tem na literatura de pesquisa científica sobre laser? Então a gente define. A gente entra numa aba do Google que é o Google Acadêmico. No Google Acadêmico, a gente tem a opção de fazer pesquisas apenas em artigos científicos e citações de livros, tá? Então, é um conhecimento profundo e é um conhecimento científico que é o importante para a gente, tá? Então, se eu jogo a mesma palavra laser no Google Acadêmico, eu vou ter uma infinidade de artigos sobre laser terapia. Na verdade, se você observar aqui esse número, tem aproximadamente 4.300.000 artigos de laser. Muita coisa, né? Mas o grande segredo da gente fazer uma busca de um tema, de um artigo, é a gente saber filtrar, refinar a pesquisa que a gente está fazendo. Quando eu falo de pesquisar laser, eu falo em laser de baixa intensidade, que é o que a gente usa na fisioterapia. Joguei laser de baixa intensidade, eu já caí aquele número de 3 milhões para 20.500 lasers, ou 500 artigos, 500 resultados. Ou seja, a gente já teve aí uma boa refinada no conceito, tá? Mas aqui você pode ver aqui o título dos artigos, laser em odontologia e tal. E não é isso que a gente quer. Vamos refinar um pouquinho mais. Laser em fisioterapia. E aí, quando a gente faz isso, ó, a gente já consegue refinar mais ainda a nossa pesquisa. Daqueles 4 milhões que a gente tinha no início, agora a gente tem 2.050 resultados. Mas lembre que o professor sempre fala que a gente tem que pegar uma literatura recente. Muito bem, se você olhar essa aba lateral do Google Acadêmico, ele vai lhe dar algumas opções de filtros. E tem uma opção de filtro em que momento, né? A qualquer momento. Desde 2012, desde 2015, desde 2016. Ou eu seleciono um período específico de tempo. Por exemplo, de 2010 a 2016. Vamos dizer que eu queira refinar dessa maneira. É o meu critério. E agora ele vai me dar artigos só a partir de 2010. Esse resultado já foi para 1.280 artigos. O efeito do laser na cicatrização de lesões cutâneas e tal. Enfim. Então eu já vou refinando dessa maneira também. Mas vamos dizer que eu quero só artigo a partir de 2015. Super recentes. Então assim, eu vou ter laser terapia de baixa intensidade para fisioterapia a partir de 2015. O que é que a gente tem na literatura sobre isso, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou encontrar uma gama de artigos sobre isso. E aí, professor, como é que eu posso baixar o artigo? Eu vou aqui, clico no artigo e aí ele vai me mostrar se esse artigo está disponível ou não para minha leitura. Aqui, ó,
o título desse artigo, por exemplo, efeito da terapia de baixa potência em pacientes com disfunção crânio-cérvico-mandibular miogênica, análise através de biofotogrametria, estudo duplo cego. Tá? Se eu tiver interesse, eu posso já ler aqui no resumo e ver se esse artigo ele realmente me interessa, se ele realmente é importante para o meu trabalho. E sendo, eu vou aqui em PDF e baixo o texto completo do meu artigo. E aqui a gente encontra o texto completo do artigo que eu quis fazer a busca. Tá? Vou aqui na opção baixar esse arquivo, depois aí eu baixo para o meu computador. Tá? Então o que é que eu quero mostrar para vocês? É que às vezes a gente não encontra o material porque simplesmente nós não sabemos procurar adequadamente. A gente precisa trabalhar, usar os filtros corretos. E aqui a gente tem outras opções de filtros que a gente pode utilizar. Tá? Estão vendo aqui uma opção chamada Minhas Citações? Muito bem. Quem tem um e-mail Gmail pode criar uma biblioteca virtual para vocês, tá? E aí, quando você pesquisa o artigo, esse artigo já pode ser salvo na sua base de dados, no seu próprio e-mail, tá? Esses aqui são artigos meus que eu já publiquei e que eles apresentam aqui quantas vezes esse artigo foi citado. E aí o Google vai lá e conta isso para mim, tá? Já ajuda bastante nas minhas contas, tá? Então, ele tem essa possibilidade aqui. Então, eu tenho uma página, Rodrigo Marcel, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, relacionada ao meu doutorado, o e-mail para contato que eu não coloquei foto, tal, né, e ainda estou editando esse material, tá? Enfim, então eu tenho aqui como ter a minha própria opção, minha própria base de informações dentro do Google. Tá vendo aqui a opção Minha Biblioteca? Muito bem. Eu posso criar uma biblioteca para já salvar já os artigos que eu tenho aqui, né? Eu não sei se a gente vai ter tempo aqui de mostrar, mas, por exemplo, eu posso salvar os artigos de laser, terapia de baixa intensidade, tal, e aí eu posso fazer com que ele já seja salvo na minha biblioteca, tá? Lá no meu materialzinho, na minha pastazinha, tá bom? Então é mais uma alternativa, um plus que a gente tem na busca dos artigos, ok? Ah, professor, eu achava que era só colocar lá o nome. Não, você tem várias alternativas e várias opções de fazer a busca, tá? Mas assim, o Google Acadêmico ele não é uma base de dados propriamente dita, ele é um recurso do Google. Na verdade, a gente tem que pesquisar em algumas bases de dados e mais sofisticadas, melhores, que é o que eu vou mostrar agora, tá? Talvez a base de dados mais conhecida que vocês conhecem é essa daqui, a Cielo, tá? Professor, como é que eu tenho acesso a Cielo, tá? Você pode ir no Google, se você não souber de cabeça o site da Cielo, e colocar o termo Cielo, e aí o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar a chamada Scientific Electron Library Online, ou seja, uma biblioteca online de literatura científica. Então, isso é muito importante. Antigamente, nos anos 80, 70, você ia à biblioteca exclusivamente para fazer a pesquisa. Hoje, na tela do seu computador, você tem essa opção. E aí, o que é o Cielo? A Cielo, ela é uma dessas grandes bases de pesquisa, dessas grandes bibliotecas virtuais que a gente tem à disposição. Tá? E o que é que eu vou encontrar aqui na Cielo? Vou encontrar material do Brasil, jornais e revistas Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, Portugal, África do Sul, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Tá? Muita coisa, então, à disposição. Eu posso encontrar aqui jornais específicos e revistas específicas. Antes a revista era só impressa, agora a revista também é disponível virtualmente, tá? E isso facilita
muito a nossa pesquisa, facilita muito o nosso estudo. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar aqui, tá? Deixa eu só ver aqui uma opção se eu coloco em português para vocês. Pronto. Beleza. Ficamos em língua portuguesa, talvez seja mais fácil para vocês fazerem a busca, tá? Então, olha aqui, quando eu tenho aqui uma opção chamada de lista de periódicos. Os periódicos é como eles chamam as revistas científicas. Então, aqui eles apresentam todas as revistas que tem nessa biblioteca. E aí você digita o nome da revista, você pode ter acesso à revista. Mas você também pode procurar por área, por assunto. Por exemplo, na área de saúde a gente tem 387 revistas na Cielo. Quando eu clico nisso, aparece aqui a lista de todas as revistas científicas que a gente tem na Cielo, cadastradas. Mas aí eu quero o meu assunto de interesse, que é a fisioterapia. Então eu posso ir aqui e procurar em fisioterapia. Vamos lá, se tem alguma revista. Opa! Fisioterapia e pesquisa. Legal. Uma revista de fisioterapia. Vamos ver como é essa revista? Olha só, é uma revista da Universidade de São Paulo, da USP. Tá? Que tem como objetivo publicar artigos relacionados à fisioterapia. Nessa opção a gente tem a opção de conhecer o corpo editorial da revista, né? A Amélia Pascoal Marques, a editora, e o Rinaldo Guirro, né? A gente tem a opção de conhecer quem é que faz parte dessa equipe da revista, tá? Como publicar, ver as instruções para os autores, né? Qual o tipo de artigo que eles aceitam e tal, como formatar o meu trabalho. E falando um pouquinho sobre ela, né? É uma revista que existe desde 94. Mas o mais legal é isso daqui que você vai ver na parte superior. Nessa parte superior a gente vai encontrar como pesquisar os artigos. Quando eu clico aqui em atual, eu tenho acesso ao número atual dessa revista. Essa revista ela foi publicada, o último número, tá? No final de 2015. Outubro, novembro, dezembro de 2015. Né? E aí eu tenho aqui acesso aos artigos que essa revista publicou no ano passado, no último número dela. Então, por exemplo, quando eu pego aqui treinamento aquático em longo prazo desencadeia alterações elétricas positivas e outros parâmetros em ratas adultas. Se eu quiser ter acesso a esse artigo, eu posso ler o resumo dele, ver se ele é do meu interesse. Se ele for do meu interesse, eu posso baixar esse artigo em português ou em inglês. E aqui eu tenho o artigo dezembro de 2015 à disposição, para que eu possa usar no meu trabalho, para que eu possa fazer a minha pesquisa. Vocês estão conseguindo perceber que a grande questão de a gente encontrar artigos é saber como procurar? E aí esse post de hoje, ele tem esse objetivo, de lhe ensinar a fazer essa procura. Mas de repente eu quero saber não o número atual, mas o número anterior. E aí eu tenho acesso de julho a setembro de 2015. Mas eu queria saber todos os números dessa revista. Pronto, todos os que estão disponíveis na revista desde 2008. Eu quero saber o que é que foi publicado no número 1 de 2008. Clico e aqui eu tenho os artigos também disponíveis. Por exemplo, análise cinemática comparativa da fase de apoio da corrida em adultos e idosos. Clico aqui, texto em português. E aí eu vou ter à disposição o artigo lá de 2008 do número 1 da revista online que foi disponibilizado, que foi publicado. Tá? Professor, mas eu não quero procurar revista por revista, eu quero procurar o assunto. Eu também tenho essa opção. Então, na opção assunto, a gente vai colocar aqui de repente uma técnica Pilates
o que é que foi publicado de Pilates, tá? E aí eu tenho a opção de pesquisar o que é que essa revista publicou de Pilates. E aí eu tenho um artigo, ó, Autonomia Funcional de Idosas Praticantes de Pilates, em 2010. Baixo o artigo, muito bem, clico lá em PDF, tenho acesso a ele totalmente disponível e gratuito para mim, ok? Então essa é uma ferramenta importante que a gente vai encontrar aqui no Cielo. Eu posso pesquisar a revista, mas geralmente nós pesquisamos não a revista, nós pesquisamos o assunto. E aí, voltando para aquela tela inicial, a gente vai colocar, por exemplo, o assunto ultrassom. Quando eu coloco ultrassom, ele vai pesquisar em todas as revistas sobre ultrassom do jeito que eu coloquei, tá? E aí, olha só, ele encontrou inúmeros resultados sobre ultrassom. A gente vai agora ter que saber qual é o que é interessante para a gente, tá? E aí, olha só, a gente pode começar a fazer os filtros. Eu quero só artigos brasileiros. E agora ele seleciona para mim só os artigos brasileiros. Eu quero só que tenham sido publicados na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Clico e aí ele revisa para mim os 10 artigos publicados nessa revista que tem alguma coisa a ver com ultrassom. Por exemplo, esse daqui, ó, efeitos do Pilates sobre a flexibilidade do tronco e as medidas ultrassonográficas dos músculos abdominais. Percebe que ele não está falando aqui do ultrassom de tratamento. Ele está falando aqui do ultrassom de avaliação, tá? Então, olha só, mas eu encontrei aqui o ultrassom terapêutico, o efeito ultrassom terapêutico sobre as propriedades mecânicas do gastrocnêmio. Clico nele, vou ter o material, o artigo que foi publicado à disposição, tá? Vou ter esse artigo publicado aqui à disposição para que a gente possa ler, analisar, entender a qualidade do trabalho, tá? Então, é uma outra alternativa, uma outra opção que a gente tem, tá? De repente, eu não quero saber, não importa saber a revista, mas eu quero saber só de artigos que foram publicados em determinado ano, né? Só artigos de 2015. Vamos pesquisar. Pronto. Então ele vai apresentar aqui os artigos de 2015 sobre ultrassom. Eu vou refinar aqui colocando ultrassom, você coloca end terapêutico. Se a gente muda alguma coisa. Opa, a gente já refina só para ultrassom terapêutico. Olha, de 2015, ultrassom contínuo terapêutico no reparo da pele de ratos, efeito da terapia ultrassônica de baixa intensidade em cultura celular de fibroblastos, né? 2 revistas de fisioterapia que fizeram a busca e o uso do ultrassom, né, na publicação sobre ultrassom nos parâmetros que a gente queria fazer a nossa pesquisa, ok? Então, gente, essa daqui é a base de dados do Cielo que a gente tem a opção de pesquisar. Se eu quiser de repente mandar esse arquivo para um e-mail, eu vou, seleciono, faço a marcação dos artigos que eu quero e envio por e-mail, né? De repente você pode enviar para você mesmo, pode enviar para algum colega, né? E encontrar o artigo à disposição, né? Enviar esse artigo à disposição do colega, tá? Uma outra base de dados que a gente vai observar é a chamada Lilacs. A Lilacs é uma base de dados que contempla 27 países, 913 periódicos e mais de 600 mil artigos, tá? Ele vai funcionar numa logística semelhante ao do Cielo, quando a gente fala de pesquisa
de material e tal. Eu posso, por exemplo, pesquisar aqui laser de baixa intensidade. Quando eu clico aqui, ó, ele me encontra todos os resultados possíveis de laser terapia de baixa intensidade, tá? Tudo isso aqui é à disposição. Mas às vezes a gente não tem tempo para fazer a leitura de tudo isso. Então a gente usa os nossos filtros, tá? E aí, por exemplo, ele é legal porque ele observa aqui terapia de laser de baixa intensidade. Ele pode selecionar por assunto relacionado à cicatrização e à pele. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui, tá? Eu posso selecionar por tipo de estudo, quando eu quiser de repente só revisões, só ensaio clínico e tal, dependendo do meu critério, idiomas, revistas que vão estar à disposição, ano, tá? Então a gente tem essa capacidade de fazer a filtragem. Então vamos filtrar. Cliquei em filtro e aí ele selecionou para mim. Tá? Ele selecionou laser de baixa intensidade, cicatrização e pele. Mas aí eu quero ser mais específico ainda. Eu quero um material que tenha sido publicado, né, que tenha sido publicado aqui só em 2015, ó, essa opção de 2015. Cliquei, filtrei. E aqui, ó, só existem 2 artigos publicados em 2015 sobre essa temática. E aí eu vou ver se eles se enquadram no meu trabalho da mesma maneira, tá? Clico lá, leio o resumo e a partir do resumo que eu tiver, eu submeto o material para publicação ou para que eu baixe o texto completo, tá? Bem, de modo semelhante, eu posso aqui selecionar, vou voltar aqui para a página inicial, tá? Opa. Pronto, ele está aqui salvo a minha seleção de busca de relacionada a laser, tá? Bem, eu vou tentar voltar aqui para minha página inicial, senão a gente entra novamente. Bem, não era bem essa página inicial, mas eu vou colocar aqui novamente o Lilacs. Não, muito bem. Chegou aquela página inicial. De repente eu posso, tanto no Cielo como no Lilacs, eu posso pesquisar não só pelo assunto, mas eu posso pesquisar o título do trabalho. Às vezes eu encontro a referência com aquele título, então eu posso fazer a pesquisa por lá. O autor, posso pesquisar pelo nome do autor. Vou colocar, por exemplo, meu nome aqui, Rodrigo Marcel Valentim da Silva. Pesquisei. Opa, não, por algum motivo aqui não tá achando, mas era para achar. Tá? Vamos ver aqui. Opa. Autor. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Tá selecionada errada aqui essa opção. Você vai na opção e coloca o nome autor. E aí você vai ter a opção exatamente de selecionar selecionar, encontrar todos os artigos que estão nessa base de dados publicados por Rodrigo Marcel Valentim da Silva. Então, às vezes a gente pega um autor que ele é muito importante numa área, né? Bobat, por exemplo. Então, você coloca aí o nome do autor e vê se você encontra material com esse cara, tá? E aí você vai encontrar aqui, ó, também disponível para publicação os artigos do autor que você buscou, tá? Você vai encontrar aqui tudo à disposição para você. Só ir lá e baixar e aí você vai encontrar o material totalmente disponível para você. Pronto. E aqui tá o artigo que
você selecionou, que você buscou, ok? Bem, essa daqui foi a Lilacs, tá? Na Lilacs a gente tem essa alternativa, essa opção de busca, ok? Eu quero mostrar para vocês uma outra ferramentazinha, que é a PubMed. A PubMed, ela é a base de dados mais importante do mundo para a nossa área da saúde. São aproximadamente 25 milhões de citações, com revistas de alta qualidade de padrão mundial. Revistas essas que envolvem não só os países da América Latina, como nas outras bases de dados, mas de todo o mundo. Estados Unidos, Europa, Japão, Alemanha, China, né? Então, nessa base de dados, a grande questão é que a gente vai ter que fazer uma busca utilizando a língua inglesa, tá? Eu vou utilizar uma palavra que é comum nas duas línguas, que é o kinesiotape. Quando eu coloco, por exemplo, kinesiotape, eu vou ter aqui a opção de encontrar vários resultados sobre essa técnica, ok? Vários artigos sobre essa técnica. Mas eu não quero kinesiotape puro. Eu quero kinesiotape relacionado à dor lombar. Quando eu pesquiso kinesiotape em dor lombar, eu encontro aqui 20 artigos à disposição. 20 artigos à disposição. E aí o que acontece? Às vezes a gente vai encontrar artigos que eles têm isso daqui, free article, ou seja, artigo livre, artigo disponível, tá? Quando a gente seleciona esse tipo de artigo, ele vai aparecer algumas janelinhas aqui na lateral, e quando eu clico nessa janelinha lateral, ele vai me mostrar o artigo publicado e disponível para mim gratuitamente, certo? E aí eu vou poder ler, vou poder trabalhar um pouquinho o inglês para ter acesso a esse artigo, tá? Mas pode ser que eu selecione um artigo em que a gente não encontre essa disponibilidade. Pode ser que a gente tenha sorte, por isso que você tem que selecionar artigo por artigo. Mas às vezes a gente vai encontrar artigos em que eu não vou conseguir baixar ele gratuitamente, tá? Eu vou ter que pagar esse artigo. Por exemplo, esse daqui, o preço é 27,50 €, né? Então, um pouquinho, né, trabalhoso para a gente conseguir esse artigo. A gente vai gastar aí quase R$ 150, quem sabe, só para a gente poder ter acesso à leitura desse artigo, tá? Se você tiver algum conhecido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele tem a disponibilidade de conseguir esses artigos de maneira gratuita, né? O governo federal ele financia aí uma verba importante do orçamento para que esses materiais fiquem à disposição gratuitamente dos pesquisadores, tá? Então, só o fato de ser o aluno da UFRN, ele tem uma coisa chamada de CAPES, periódicos da CAPES, em que ele, fazendo sua vinculação, ele consegue ter isso aqui de graça para ele, tá bom? Então, mesmo que você não consiga, você vai encontrar esse material aqui, né, alguns artigos gratuitos. Então, você só vai ter que buscar um pouquinho mais para encontrar isso. Eu posso, por exemplo, selecionar o tipo de estudo, fazer um filtro com o tipo de estudo. Quando eu fiz esse filtro, olha só ficaram disponíveis 2 artigos que envolviam a dor lombar com o kinesiotape. Eu cliquei em alguma coisa errada aqui, rapidinho, pronto, selecionei, tá? Eu posso selecionar o tempo, por exemplo, só artigos dos últimos 5 anos. Quando eu seleciono aqui só artigos dos últimos 5 anos sobre kinesiotape em dor lombar, ele também já restringe mais isso, né? Então, fica muito à disposição. Se eu quiser, eu posso selecionar aqui artigos já que ficam só disponíveis no texto completo, né? Artigos que eu não vou precisar pagar, eu posso fazer essa busca assim aqui também, tá? Então, olha só,
quando eu faço essa busca, aquele número de 20 já caiu para 20 artigos. E esses artigos aqui, todos eles eu posso ter acesso gratuitamente, tá bom? Bem, então essa é a base de dados fundamentais que vocês vão ter que trabalhar, que é a PubMed. Ah, professor, eu não sei muito inglês, você pode estar trabalhando aí, pode usar o seu Google Tradutor, o dicionário, que vão reforçar as suas buscas, ok? Bem, fechando aqui, a gente tem uma outra base de dados, é a Pedro. A Pedro é uma base de dados da Universidade de Sydney, na Austrália, tá? Em que ela pode fazer pesquisa também de revisões, de trabalhos, mas exclusivamente de fisioterapia. A Pedro significa Physiotherapy Evidence Database, ou fisioterapia baseada em evidência. Tá? Como é que eu faço essa pesquisa, professor? Você vai lá, seleciona uma temática, vamos lá, Pilates, método Pilates. Ele vai me dar aqui só revisões sistemáticas que a gente possui na literatura com o método Pilates, tá? Então, tudo em língua inglesa, tá? Tudo em inglês. Então, por exemplo, esse artigo aqui, efeitos de um programa de exercício de Pilates em pessoas com dor lombar crônica, uma revisão sistemática. Clico nela, tem um acesso aqui ao resumo, e aí ele pode me repassar aqui diretamente pro artigo, né? A gente só vai ver se ele é disponível ou não, tá? Isso aí ele linka com outra base de dados. Se tiver à disposição, ele estaria aqui disponível para a gente. Se ele não está à disposição, a gente tem que pagar, tem que comprar os artigos, tá? E aí mostra a exigência que tem para esse artigo específico, tá? Bem, então tem uma outra basezinha de dados para vocês ficarem de olho, que ela geralmente trabalha junto com o Lilacs e o Sierra, que é a BIREME, Biblioteca Virtual em Saúde, tá? Mas que ela vai ter uma função importante para a escolha do descritor. O que é o descritor? Você lembra da palavra-chave do trabalho? Muita gente acha que a palavra-chave ela vem de uma escolha relacionada ao tema do trabalho. Na verdade, a palavra-chave ela tem que estar de acordo com o que a gente encontra aqui na Biblioteca Virtual em Saúde. Se eu clico Pilates, será que Pilates é uma palavra-chave? A gente não encontra resultado de Pilates. Mas se eu colocar aqui exercício, aí ele me dá várias modalidades de exercício. Terapia por exercício, né? É um regime ou plano de atividade físico concebido e prescrito para alcançar objetivos terapêuticos específicos. Seu propósito é restaurar a função musculoesquelética normal e reduzir dores causadas por doenças ou lesões. Ou seja, diretamente e indiretamente ele está falando aqui sobre o Pilates. Terapia miofacial, miofuncional, tá? Ele está falando de alguns tratamentos para articulação temporomandibular, terapia por estimulação elétrica, aplicação de corrente elétrica no tratamento, lembra lá do TENS, do FEIS e tal. Todos esses podem se enquadrar aqui como uma palavra-chave para um trabalho que tem essa temática. Eu posso estar utilizando a terapia por eletroestimulação. Então, gente, sempre eu vou estar fazendo essa busca, né, nas bases de dados, né, aliás, no descritor de saúde, da Biblioteca Virtual em Saúde, para eu poder saber se o termo, se a palavra-chave que eu vou usar no trabalho, no resumo, se ela tem ou não alguma relação com a área que eu fiz a busca, ok? Bem, pessoal, acho que era isso.
Eu espero que a gente tenha contribuído aí para facilitar a busca de vocês e nós vamos nos encontrar aí em outros momentos, em outros vídeos, em outras oportunidades, ok? Obrigado, tchau, tchau e bom domingo.